Vamos aqui para mais uma aula do nosso curso regular. Eu vou, como eu já disse anteriormente, passar por todo o programa, todos os tópicos apresentados. Eles não estão organizados de acordo com o edital. Eu falei isso na aula 1. Eu fiz uma reorganização, mas todos eles estão aqui. E por que é que eu fiz essa reorganização? Para ficar de uma maneira mais simples de vocês entenderem. Então, vamos em frente. O tópico 2 que eu separei foi compreensão, interpretação e análise de textos, vocabulário e estudos de semântica. Tá? Primeira coisa, necessária, óbvia, mas alguém precisa falar. A gente fica bom de leitura lendo. Quanto mais você lê, melhor você fica. Porque a leitura é uma habilidade desenvolvida. Eu estou dizendo que você precisa de o máximo de leituras possíveis para você desenvolver a sua habilidade de leitura. Né? Vocês viram, por exemplo, na última prova da primeira fase, a quantidade de textos literários, inclusive, né? O que era óbvio, né? Até previsto, devido aí à Semana de Arte Moderna, mas você tem também análises críticas, você tem texto histórico, você tem texto histórico tanto ficcional quanto não ficcional, então você só vai ficar bom desenvolvendo as habilidades de leitura. Essa é a primeira questão. E aí vem o que se diz, né? Compreensão, interpretação e análise de textos. Mas isso não é a mesma coisa? Claro que não. Fato é que toda leitura de texto, ela pede de você 3 passos, que é compreender o que está ali. Você compreendeu o que você leu? Né? Aí você fala, claro que não. 42% da população brasileira é analfabeta funcional. Ela não consegue entender o que ela está lendo. E se você não consegue entender o que você está lendo, aí você vai passar para o segundo ponto. Como? Não tem jeito. Não tem jeito, é impossível. O segundo ponto é interpretar o que você leu. Como é que você interpreta sem compreender? Impossível. Não tem jeito. Você só interpreta aquilo que você compreende. É o momento onde nós vamos puxar informações que vão depender da sua leitura. Né? A prova vai te pedir o que é que você está entendendo e o que você está interpretando a partir daquilo ali. Né? Muitas vezes o que o autor está dizendo. Muitas vezes o que é que você está interpretando. Esse é o segundo passo. E aí vem o terceiro passo, que é o mais complexo, né? O que quase ninguém atinge, que é a análise de texto. Né? É você conseguir chegar fora do texto, você analisar dados, você ir para conclusões possíveis, inferências, né? Deduções sobre o texto. Aí nós teríamos um outro passo. Né? E aí eu coloquei aqui um trechinho pequenininho, muito pequenininho, para vocês entenderem mais ou menos o que eu estou dizendo. É um texto filosófico, né? Schopenhauer, certamente alguns de vocês conhecem, né? No seu livro Dores do Mundo. Você entendeu o que foi dito? Isso é compreensão. Você vai interpretar? Aí nós partimos para as nossas próprias ideias. Né? E podemos analisar, podemos ir para fora do texto. Né? E chegar a algumas conclusões. Você pode chegar à conclusão, por exemplo, que isso que ele está falando é uma tremenda bobagem, discordo dele. Né? O orgulho é sim ruim. Né? O orgulho pode ser, você está tão convicto de que você é bom em alguma coisa que isso pode te derrubar. Você chega tão convicto na prova, eu vou arrebentar, eu sou fera, que você simplesmente perde a dimensão da complexidade, da dificuldade das questões e acaba tropeçando. É uma possibilidade. Mas aí é que está. O que a prova levanta para você é o seguinte: segundo o autor, segundo o pensador, tal coisa, tal coisa. Né? Aí você pode, dentro de uma mesma questão, né? Um pontinho, 2 pontinhos, 3 pontinhos, 4 pontinhos, ali nas 4 alternativas,
você pode ir saltando da compreensão interna para o que eu chamo de compreensão externa, quando você entra no texto. E depois vem a convicção ainda mais externa, né? Que é o quê? O mundo acima de você. Resumindo, o texto, você, o contexto. Esse é o estágio. Percebem? Percebem como você consegue passar por isso dentro do texto e ir aprofundando na medida em que você vai vendo, você cada vez mais vai ter condição de ver mais possibilidades. Mas o texto é essencial. O que, por exemplo, muitas vezes se fazia erradamente em literatura. Eu vou fazer 1001 deduções sobre o texto do Machado de Assis, sabendo tudo sobre a vida dele. Não, não, não. Não é da vida para o texto, é do texto para a vida. Esse é o fluxo. É o texto, você, leitor, o contexto. Percebem? E aí, eu tenho uma dica que eu acho fundamental. Tem professor que vai dizer para você assim, leia as alternativas antes de ler o texto. Eu acho isso um erro grosseiro, tá? É minha opinião. Nós não estamos em aula de matemática, não tem ciência exata. Tá? Sabe por que eu acho isso um erro grosseiro? Porque você vai ler as alternativas e vai no texto caçar aquilo que você já está convicto que é o certo. Você já deduziu que é o certo. Então, simplesmente, você vai em busca do que você quer achar. Você não vai procurar a resposta, você vai procurar o que você quer. E aí pode não ser exatamente a resposta. E aí isso vai te gerar um problema, um erro. Né? Então, eu não faria isso não. Ok?